Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 154º dia, eu trago para a leitura e comentários bíblicos os livros de 1 de Samuel, capítulo 20, livro de Salmos, capítulo 93 e o livro de Mateus, capítulo 26, dos versículos 26 a 40. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, um lembrete rapidamente. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, ouvir os nossos devocionais, orar junto conosco. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas, mas elas só serão concretizadas se você crer, acreditar na palavra do Senhor. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé quando tudo vier contra. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias que estão vindo contra você. Estamos vivendo um tempo que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, seu lar, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar esta semente, esta aqui, que está sendo semeada para a sua vida, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar nossos irmãos e irmãs a lerem a Bíblia e estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo, portanto, Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê a compreensão de sua palavra no dia de hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 1 de Samuel, capítulo 20. Jonatas ajuda Davi. Então Davi fugiu da casa dos profetas em Ramá, foi até o lugar onde Jonatas estava e lhe perguntou: "O que foi que eu fiz? Qual é a minha culpa e qual é o meu pecado diante de seu pai, que procura tirar minha vida?" Jonatas respondeu: "Nada disso, você não será morto. Meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande nem pequena, sem primeiro me dizer. Por que então meu pai esconderia isso de mim? Não há nada disso." Então Davi respondeu enfaticamente: "Seu pai sabe muito bem que encontrei favor diante de você. Assim, ele resolveu que você não deve ficar sabendo disso para não se entristecer. Mas tão certo como vive o Senhor e como você vive, Jonatas, há apenas um passo entre mim e a morte." Jonatas disse a Davi: "Farei tudo o que você quiser que eu faça." Davi disse a Jonatas: "Amanhã é a festa da lua nova, em que, sem falta, deveria assentar-me com o rei para comer. Mas deixe que eu vá embora para me esconder no campo até a tarde do terceiro dia. Se o seu pai notar a minha ausência, diga o seguinte: Davi me pediu muito que eu deixasse ir a toda pressa a Belém, sua cidade, porque lá será oferecido o sacrifício anual para toda a família. Se ele disser, está bem, então este seu servo terá paz. Porém, se ficar com muita raiva, saiba que ele já decidiu me fazer mal. Use, pois, de misericórdia para com este seu servo, porque você me fez entrar em aliança no Senhor com você. Mas, se sou culpado, mate-me você mesmo. Por que você me levaria ao seu pai?" Então Jonatas disse: "Nada disso. Se eu de algum modo soubesse que o meu pai está determinado a trazer esse mal sobre você, acha que eu não avisaria você?" Então Davi perguntou: "Quem irá me avisar se por acaso o seu pai lhe responder asperamente?" Jonatas respondeu: "Venha, vamos ao campo." E eles foram. Jonatas disse a Davi:
O Senhor Deus de Israel seja testemunha. Amanhã ou depois de amanhã, a estas horas, sondarei meu pai. Se houver algo favorável a Davi, eu lhe mandarei dizer. Mas se meu pai quiser fazer mal a você, que o Senhor faça com Jonatas o que bem quiser, se eu não o avisar disso e não o deixar ir embora, para que você siga em paz. E que o Senhor esteja com você, como tem estado com o meu pai. E se eu então ainda viver, use para comigo da bondade do Senhor, para que eu não morra. Nem tampouco jamais afaste da minha casa a sua bondade, nem ainda quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim Jonatas fez aliança com a casa de Davi, dizendo: que o Senhor vingue os inimigos de Davi. Jonatas fez com que Davi jurasse de novo, pelo amor que lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Jonatas disse a Davi: amanhã é a festa da lua nova. Eles vão perguntar por você, porque o seu lugar estará vazio. No terceiro dia, vá depressa ao lugar onde você se escondeu no dia do combinado, e fique junto à pedra de Ezel. Atirarei 3 flechas para aquele lado, como quem atira ao alvo. Eis que mandarei o moço e lhe direi: vá, procure as flechas. Se eu disser ao moço: olhe, as flechas estão para cá de você, traga-as. Então venha, Davi, porque tão certo como vive o Senhor, você terá paz e nada há que temer. Porém, se eu disser ao moço: olhe, as flechas estão mais para lá de você, vá embora, porque o Senhor manda que você vá. Quanto àquilo de que eu e você falamos, eis que o Senhor é nossa testemunha para sempre. Então Davi se escondeu no campo, e sendo a festa da lua nova, o rei se pôs à mesa para comer. O rei sentou-se na sua cadeira, segundo o costume, no lugar junto à parede. Jonatas ficou na frente dele e Abner sentou-se ao lado de Saul. Mas o lugar de Davi estava desocupado. Porém, naquele dia, Saul não disse nada, pois pensava: deve ter acontecido alguma coisa com ele. Ele está cerimonialmente impuro. Certamente está impuro. No dia seguinte, o segundo dia da festa da lua nova, o lugar de Davi continuava desocupado. Então Saul perguntou a Jonatas, seu filho: por que o filho de Jessé não veio comer nem ontem, nem hoje? Jonatas respondeu: Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém. Ele me disse: peço que você me deixe ir, porque a nossa família tem um sacrifício na cidade, e um de meus irmãos insiste comigo para que eu vá. Portanto, se encontrei favor aos seus olhos, peço que me deixe partir, para que eu veja os meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Saul fica irado com Jonatas. Então Saul ficou irado com Jonatas e lhe disse: seu filho de mulher vadia e rebelde, você acha que eu não sei que você elegeu o filho de Jessé para vergonha sua e para vergonha de sua mãe? Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem você estará seguro, nem seguro estará o seu reino. Por isso, mande buscá-lo agora, porque deve morrer. Então Jonatas perguntou a Saul, seu pai: por que ele deve morrer? O que foi que ele fez? Então Saul atirou a sua lança contra Jonatas para matá-lo. Com isso, Jonatas entendeu que, de fato, seu pai já havia decidido matar Davi. Por isso, Jonatas, com muita raiva, se levantou da mesa e, neste segundo dia da festa da lua nova, não comeu pão, pois ficou muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia insultado. Jonatas se despede de Davi. Na manhã seguinte, Jonatas saiu ao campo no tempo combinado com Davi e levou consigo um rapazinho. Então disse ao seu rapaz: corra e busque as flechas que eu atirar. O rapaz correu e ele atirou uma flecha que fez passar além do rapaz. Quando o rapaz chegou ao lugar da flecha que Jonatas havia atirado, Jonatas gritou atrás dele:
A flecha não está mais para lá de você? Jonatas gritou mais uma vez: Vamos, depressa, não fique aí parado. O rapaz de Jonatas apanhou as flechas e voltou ao seu senhor. O rapaz não entendeu coisa alguma, pois só Jonatas e Davi sabiam deste combinado. Então Jonatas deu as suas armas ao rapaz que o acompanhava e lhe disse: Vá, leve-as para a cidade. Quando o rapaz foi embora, Davi se levantou do lado do monte de pedras e se prostrou com o rosto em terra 3 vezes. E beijaram um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. Então Jonatas disse a Davi: Vá em paz, porque ambos juramos em nome do Senhor, dizendo: O Senhor seja para sempre testemunha entre mim e você, e entre a minha descendência e a sua descendência. Então Davi se levantou e foi embora, e Jonatas voltou para a cidade. Amém. Compreendendo o livro 1 de Samuel, capítulo 20, versículo 1. Davi e Jonatas destacam-se como exemplos de amigos dedicados. Jonas passou pela situação mais difícil porque queria ser leal ao seu pai e, ao mesmo tempo, ser amigo do próximo rei de Israel. O conflito de lealdades, especialmente na família, é uma das dificuldades mais dolorosas que enfrentamos na vida de fé. Conforme Mateus 10, versículos 34 a 39. Mas Cristo requer a suprema devoção a Ele e a sua vontade para a nossa vida. Compreendendo o versículo 2, a resposta de Jonatas parece muito ingênua, especialmente à luz da declaração de Saul em 1 de Samuel, capítulo 19, versículo 1, e de seu comportamento em Ramá. Jonatas, por engano, pensou que seu relacionamento com o pai estava mais próximo do que realmente estava e que Saul confiava nele. Contudo, os acontecimentos subsequentes provaram que ele estava errado, pois Saul até tentaria matar Jonatas. Exposição bíblica dos versículos 11 a 17. Davi ficou em silêncio enquanto Jonatas examinava a aliança que haviam feito um com o outro. Conforme capítulo 18, versículos 1 a 4. Jonatas ainda fez um juramento e prometeu dar a Davi a mensagem correta no 3º dia da festa. Assim ele saberia se o rei estaria amigável ou irado. Compreendendo o versículo 16, Jonatas reafirmou sua promessa e incluiu toda a casa de Davi e pediu ao amigo que repetisse o juramento de sua aliança também. O texto não faz menção à oferta de um sacrifício de aliança, conforme Gênesis capítulo 15, nem à assinatura de um acordo, porque o amor que os dois tinham pelo Senhor, um pelo outro, era suficiente. Compreendendo o versículo 27, quando os homens se reuniram para a sua refeição no 2º dia, mais uma vez Davi não estava presente, o que deu a entender para Saul que a causa da ausência do genro tinha a ver com algo mais sério do que uma simples profanação ritual. Uma pessoa impura poderia remover a profanação em um dia, mas fazia 2 dias que Davi não aparecia. Exposição bíblica dos versículos 30 a 34. Quando existem sentimentos de ódio no coração, palavras de raiva saem facilmente da boca, conforme Mateus 12, versículos 34 a 35. Saul provavelmente estava pensando em como Davi o havia insultado ao se recusar a comparecer à festa. Quanto mais pensava no assunto, mais a raiva ardia em seu íntimo. Compreendendo o versículo 31, a grande preocupação de Saul era preservar o reino que o Senhor já havia tirado de suas mãos. Deus havia claramente afirmado que nenhum dos filhos de Saul herdaria o trono e que Davi era seu escolhido para reinar sobre Israel. Então, Saul estava, na verdade, lutando contra a vontade de Deus e ainda queria que Jonatas fizesse o mesmo.
E eu encerro a compreensão do livro 1 de Samuel, capítulo 20, com a exposição bíblica dos versículos 41 a 42. Esta não foi a última vez que Jonatas e Davi se encontraram, conforme capítulo 23, versículos 16 a 18. Mas, sem dúvida, foi uma despedida profundamente emocional. Os dois choraram, porém Davi chorou mais. Ele não sabia quantos anos de exílio tinha pela frente e talvez nunca mais visse seu querido amigo novamente. Os orientais não têm vergonha de chorar, abraçar e beijar uns aos outros quando se encontram ou quando partem. Conforme Gênesis 31, versículo 55 e Atos 20, versículo 37. Vamos para a leitura no livro de Salmos, capítulo 93. O poder e a majestade de Deus. Reina o Senhor, ele se revestiu de majestade. O Senhor se revestiu de poder e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido. Levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. Os teus testemunhos são fidelíssimos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 93, exposição bíblica dos versículos 1 a 5. Os Salmos 93, 95 a 100 enfatizam o governo soberano do Senhor, o Rei de Israel, nos acontecimentos das nações. Conforme Salmos 94, concentra-se em Deus, o juiz, que é um aspecto importante de seu governo justo. O Salmo 93 talvez tenha sido escrito por um dos levitas que voltaram para Judá com o remanescente judeu após o cativeiro babilônico. Os medos e persas derrotaram a Babilônia em 539 a.C. e no ano seguinte Ciro, o novo rei, deu permissão aos judeus para voltarem à sua terra, reconstruírem o templo e restaurarem a nação. Exposição bíblica dos versículos 1 e 2. O Senhor reina. Ele está entronizado no céu, usa as vestes majestosas de glória e arma-se de todo o poder de que precisa para humilhar governantes insignificantes. Seu trono é eterno e majestoso, forte e está firmemente estabelecido, conforme capítulo 65, versículo 6 e capítulo 104, versículo 1. E o mundo que ele criou também está firmemente fundado, conforme capítulo 24, versículo 2, capítulo 78, versículo 69 e capítulo 119, versículo 90. Não importa o que aconteça com os governantes humanos na terra, o trono no céu está seguro e protegido. Exposição bíblica dos versículos 3 a 4. Os mares agitados e o bater das ondas muitas vezes são usados como símbolos de ascensão e queda das nações e do grande barulho que os governantes fazem enquanto tentam impressionar as pessoas. Deus usou o rio Eufrates para ilustrar os assírios, conforme Isaías 8, versículo 7 a 8, e associou o Egito com o rio Nilo, conforme Jeremias 46, versículos 7 e 8. Por mais tempestuosa que as nações da terra possam se tornar, Deus ainda está em seu trono e não é frustrado pelas palavras e feitos tolos de grandes líderes feitos de barro. Não preste atenção às ameaças ao seu redor. Concentre-se no trono acima de você. E eu encerro a compreensão do livro de Salmos, capítulo 93, trago o versículo 5. Quando a tempestade cai, vemos pela fé o trono da graça acima de nós e a palavra de Deus à nossa frente. A verdade sobre o que está acontecendo neste mundo não está nos jornais, mas nas Escrituras. Os falsos profetas entre os judeus na Babilônia deram uma mensagem diferente daquela de Jeremias, o verdadeiro profeta do Senhor.
conforme Jeremias capítulo 29. Mas foram as mensagens dos servos de Deus que, por fim, se mostraram verdadeiras. Abundam os falsos profetas, falsos mestres e escarnecedores, conforme 2 de Pedro capítulo 2 e capítulo 3. Mas todas as promessas do Senhor se cumprirão em seu tempo, e os filhos de Deus viverão de acordo com as promessas de Deus. Vamos para a leitura no livro de Mateus capítulo 26, versículos 26 a 40. A ceia do Senhor. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado. Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse: Em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus no Getsêmani. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Amém. Compreendendo o livro de Mateus, capítulo 26, versículos 26 a 40, trago a exposição bíblica dos versículos 26 a 30. O pão partido retratava o corpo de Jesus dado pelos pecadores do mundo. O vinho, conforme o versículo 29, simbolizava seu sangue, derramado para a remissão dos pecados. O texto não indica que algo especial ou misterioso aconteceu com a composição desses 2 elementos. Eles ainda eram pão e vinho, agora, porém, expressavam um significado mais profundo: o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Compreendendo o versículo 29, tradicionalmente eram bebidos 4 copos na festa da Páscoa, estando cada copo relacionado a uma das 4 promessas divinas registradas em Êxodo 6, versículos 6 a 7. Jesus instituiu a ceia do Senhor entre o 3º e o 4º copo. Compreendendo o versículo 30, o hino que Jesus e seus discípulos cantaram antes de saírem do cenáculo fazia parte do tradicional Hallel, Salmos 115 a 118. Leia esses salmos à luz da morte e da ressurreição de Cristo e veja como eles assumem um novo significado. Imagine Nosso Senhor sendo capaz de cantar louvores a Deus diante da rejeição, do sofrimento e da morte. E eu encerro a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro de Mateus, capítulo 26, versículos 26 a 40, compreendendo o versículo 38. Não devemos pensar que foi o medo da morte que levou o Nosso Senhor a agonizar
Portanto, no jardim, ele não teve medo de morrer e enfrentou sua missão com coragem e paz. Ele estava para beber o cálice que seu pai lhe havia preparado. Isso significava levar sobre seu corpo os pecados do mundo, conforme João 18, versículo 11 e 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Muitas pessoas fiéis foram presas, espancadas e mortas por causa de sua fé, mas somente Jesus passou pela experiência de se tornar pecado e maldição por causa da humanidade, conforme 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 21 e Gálatas 3, versículo 13. O Pai nunca rejeitou nenhum de seus, mas abandonou seu Filho, conforme Mateus 27, versículo 46. Esse foi o cálice que Jesus voluntariamente bebeu por nós. O Salvador não estava lutando contra a vontade de Deus ou resistindo à vontade do Pai. Ele estava se entregando à vontade do Senhor. Como homem perfeito, Jesus sentiu o terrível fardo do pecado e sua santa alma foi repelida por ele. No entanto, como Filho de Deus, ele sabia que esta era a sua missão no mundo. O mistério de sua humanidade e divindade é visto nitidamente nesta cena. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor.